dia. Tudo bem com vocês? Hoje, muito rápido, né? Nós vamos falar sobre um assunto que, querendo ou não, implica em grande parte nas nossas cobranças ou não, né? Quando nós fazemos o correto andamento processual, no sentido de inscrição à dívida ativa, na questão de execução. E nós vemos hoje, como eu já falei ontem, um grande problema, por quê? Porque nós esperamos o último dia, né? Ah, eu vou esperar dar os 5 anos, ver se a pessoa acerta, né? Se ela paga, para depois eu fazer qualquer outra situação. E nisso a gente vê muitos vícios, né? Muitos vícios realizados, por quê? Porque se nós olharmos qual é o procedimento normal que eu deveria fazer a partir do momento em que a dívida passou para o próximo exercício, né? Eu lancei o imposto. Lancei o imposto agora em 2017. Lancei. Se a pessoa não pagou até 31 de dezembro de 2017, qual é o procedimento correto? Inscrição em dívida ativa, não é isso? Tá. Só que aí vem uma situação. Se nós colocamos simplesmente, e aí a maior parte dos sistemas, o que faz? A maior parte dos sistemas só joga direto como dívida ativa. Seja Cetil, seja Equiplano, seja Lotec, seja qual for o sistema, tá? Né? Simplesmente passou o exercício, joga para a dívida ativa e a outra dívida fica dentro do exercício, já lançada. Isso é correto? Pode falar. Tem microfone aí? Bom dia. O nosso Código Tributário, ele Nossa, o erro ali. identifica lá que prevê que venceu já é dívida. Uhum. Aí, o que acontece? Essa situação do convênio com os bancos agora, conversando com a gerente da Caixa lá, ela disse assim, olha, tem duas situações. Uma, você vai encaminhar os boletos para homologação e não me envia nenhum arquivo dos boletos gerados no dia. Porque se você me enviar, cada boleto que vencer já vai direto a protesto. Então, hoje em dia, eu acredito que isso já esteja... Então, tem a situação de inscrição em dívida ativa, até tenho essa dúvida. Se eu, depois de vencer, eu já posso inscrever ou não. Né? Pode sim, e deve. E o protesto, como já é um título com registro, hoje em dia não existe mais sem registro. Sim. Ele já vai a protesto depois de vencer. Sim. É que assim, depende muito de cada município, porque alguns municípios estão com essa dívida, entre aspas, negociada, e alguns entes estão fazendo essa cobrança, que provavelmente é o caso de vocês. Né? Não sei se é assim com a Caixa Econômica. Pode me explicar um pouquinho melhor como é que é essa situação do município de vocês? Olá, no início do ano foram homologados todos os... A princípio o carnê de IPTU, né? Daí a partir disso foram homologados todos os demais, para ficar padrão Caixa, KNAB 240. Aí, o que acontece lá no... Quando é pago o boleto lá, continua normal os pagamentos como eram antes, né? Certo. Paga o boleto, só venceu, não recebe, tal, o Caixa que controla isso. Se eu for gerar esse arquivo de geração de título para a Caixa diariamente... Ah, entendi. Aí esse controle é automático. O boleto que vencer, qualquer banco ele não aceita, mesmo que o Caixa queira. E a partir do momento que o boleto venceu, eu já não tenho mais como prorrogar a data, por exemplo, qualquer coisa do tipo, mesmo que tenha uma justificativa, porque ele já vai direto a protesto. Olha, a primeira situação que eu estou vendo nesse sentido, porque normalmente, o que acontece? Quando você manda a cobrança e vence, existe no código a questão da multa, do juro, da correção, que já se cobra, né?
e há essa possibilidade do contribuinte pagar. Não é imediato como você está me falando. Provavelmente é uma questão na tua legislação que faz com que você consiga realizar dessa forma. Mas eu posso garantir que 98% das pessoas que estão aqui provavelmente é o padrão normal, ou seja, você pega o valor que é do imposto, do tributo de modo geral, e ele tem um percentual referente à correção, multa, juro, que você envia o ofício aos bancos dizendo qual é esse percentual e eles podem cobrar a partir desse momento com base no que você informou. Mas essa questão do protesto, não somos nós que encaminhamos, é a Caixa. Sim, mas você tem uma legislação e um convênio para isso. Provavelmente no convênio. Porque para que a Caixa possa protestar, você tem que ter um convênio com eles, né, autorizando a eles a fazer isso. Senão ele não gera um boleto em termos de protesto. Porque a maior parte dos municípios, o que acontece? Eles têm só o documento para ser pago na instituição financeira, mas ele não tem a autonomia, o caso a agência financeira não tem autonomia de protestar. No caso de vocês, provavelmente tem um convênio que dá essa autonomia referente à questão de protesto. Porque, basicamente, se você olhar, qualquer empresa privada tem esse contexto em qualquer instituição financeira. Sim. O boleto venceu. Se venceu e você não pagou, vai a protesto. Né? Basicamente, você está me dizendo, a instituição pública também está realizando esse procedimento. Então, para que ela possa realizar esse procedimento, tem que ter uma autorização legal. Eu vou ter que verificar lá. Tem que verificar como que está na lei, né? E qual foi o convênio que foi estabelecido com relação a isso. Né? Porque, normalmente, essas situações são em virtude de autorização legal. Tá? Não que não possa acontecer. Só que tem que ter uma autorização. Você provavelmente deve ter no teu código uma previsão legal ou uma lei a posteriori que realmente autorizou isso. Vê? Então, é isso daí. Então, veja como é bem diferente. Por isso que todo mundo já ficou meio assim. Porque a maior parte dos outros, eles não fazem o protesto ainda. Né? Acredito, nós vamos falar hoje sobre protesto, mas a maioria provavelmente ainda não faz. Então, veja, se nós escrevemos em dívida ativa, e aqui vem uma questão importante, então, se o sistema faz imediatamente o lançamento, mas sem a certidão, ele não tem efeito. Isso é uma briga que a gente tem com relação aos sistemas. Por quê? Porque dentro da legislação diz que tem que ter a CDA, não tem? Certidão de dívida ativa. E eles têm uma briga dizendo o seguinte, não, mas o sistema, ele passa como dívida ativa, né? E ele tem a questão do tributo que é cobrado no exercício. Então, ele tem lá o valor do exercício e tem o valor da dívida ativa. E aí eu pergunto, mas qual é, aonde que é gerado a CDA no sistema que diz que, né? Está dentro dos conformes da legislação em termos de CDA e diz que eu posso pegar e enviar depois esse documento com execução. Isso, exatamente. Agora, uma briga que os contribuintes têm, eles querem ser avisados mais uma vez de que vai ser mandado. Então, no começo do ano a gente mandou. Ah, mas eu não fui avisado. Então, você está devendo 4 anos, chegando a 5 anos uma dívida, e você quer ser avisado mais uma vez? Aí, o nosso jurídico falou que o carnê de IPTU já serve como notificação. Serve ou eu devo avisar mais uma vez? Depende. Vai a mensagem. Depende. No carnê de IPTU existe lá. Existe a questão dos débitos anteriores na contracapa ou capa, dizendo, cientifico ou notifico Vossa Senhoria de que consta débitos tais, tais, tais. Se sim, ok, beleza, ele vale como notificação. Se não, não vale. Sim, tem que ter assinatura do recebimento. Oi? Mas aí... Espera aí, calma. Calma. Tem que ter assinatura do contribuinte de recebimento. A gente teve uma coisa parecida também, só que na época a gente não pediu assinatura, não valeu. Mas é que daí vai todo o correio que a prefeitura faz, porque lá a gente faz o correio que faz a entrega, né? Então, para o correio entregar com assinatura é um preço.
Para o correio simplesmente deixar na caixinha do correio é outro preço. Então, eles optam em só entregar, sem assinatura. Mas aí o custo-benefício, né, gente? Vamos pensar assim. Se eu for enviar mais documentação ou correspondências para essas pessoas, eu tenho um outro custo que vai gerando. Então, às vezes, eu pago 50 centavos a mais, ou, né, vamos pegar... Normalmente, a diferença é 50, 70 centavos para pegar com assinatura. Só que eu tenho um documento fiel dizendo que essa pessoa foi notificada. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. O que acontece é que nós estamos sempre optando pela questão do mais fácil. Tá? E aí, isso é um complicador. Porque a pessoa diz assim, mas eu fui lá na casa de fulano 3 vezes e não achei ele. Né? Mas que horas você está indo na casa de um trabalhador? Tá? Então, assim, mas como é que eu faço? Então, conversa com o secretário, faz lá um banco de horas, alguma coisa assim, mas no sábado você trabalha, né? Ou recebe horas extras, etc e tal, mas trabalha no sábado para você poder fazer isso, senão você não vai conseguir. A questão... Viu? A maior parte das pessoas trabalha no sábado até meio-dia, etc. Viu? Não é que você não possa cobrar final de semana. O que acontece é que existe toda uma discussão, é porque assim, tem pessoas que ligam na hora do almoço, ligam no domingo, ligam 10 horas da noite para a pessoa tentando cobrar. Não é o caso da prefeitura. A prefeitura só está viabilizando entregar no horário que o contribuinte está em casa. Então, são situações distintas. Às vezes, a gente leva a lei ao pé da letra no sentido de dizer assim, não, isso aqui não pode. Não é bem assim. Nós temos que analisar ela no sentido do que é aplicável a essa situação. Né? Então, no município, por exemplo, você foi lá 2 vezes durante a semana no horário de expediente, não encontrou a pessoa. Né? E isso é bom registrar, gente. Às vezes, acontece de você fazer tudo isso, e aonde que está o registro? Não tem registro nenhum, não tem relatório nenhum disso, só fez. Quem que sabe o que aconteceu? Aí vem o secretário da pasta e diz assim, viu, mas como que você não me entrega ainda os carnês, já vai vencer semana que vem? Não tem relatório nenhum, como é que o secretário vai saber que você já tentou 1, 2, 3, 4 vezes entregar? Mas daí vira tudo documento, Janete. Aí tudo tem que estar fazendo. Gente, isso é uma garantia para todo mundo. Tudo isso serve de prova, né? Olha, estive, conversei, falei, alertei, orientei. Pode falar. Lá tem, além da questão do carnê, um aviso no carnê. Daí, passado o prazo do primeiro vencimento, emite uma notificação de dívida para entregar para a pessoa, daí ela assina. Depois disso, depois da notificação assinada, daí sai a CDA, para daí a petição, para daí encaminhar. Só a minha dúvida é, se a pessoa não assina a notificação, qual é o... Se ela recusou, você disse? Ou se ela se recusar, ou... Se ela se recusar, o funcionário tem fé pública, isso, né? o fiscal tem fé pública nele, tá. Mas quando não encontra a pessoa, tem alguma maneira de publicar essa dívida? Tem, você pode publicar em jornal de circulação, tudo. Normalmente, o que se faz? Primeiro você publica na praça, né, municipal, etc. Depois você publica em veículos de comunicação. Porque Mas se você... não vai ter o nome dela, né? Tem o nome. Mas como que vai guardar a questão da integridade dela? Mas é que, na verdade, veja, você tentou quantas vezes? Só que na notificação do jornal, que eu já vi, nós não fizemos ainda, mas Pato Branco, Beltrão, mas a notificação não dá a entender que é uma dívida que a pessoa tem. Sim, exatamente. Você não coloca o valor. Só para a pessoa comparecer no setor. Pode ser via R também, né? Pode ser via R. Pode ser via R, você não coloca, na verdade, o valor da dívida, mas você coloca realmente notificando a pessoa. A maioria dos juízes de execução lá, eles aceitam o simples fato da divulgação, da entrega disso anualmente. Se você não vive mudando data de vencimento dele anualmente, é o mesmo. O juiz nunca contesta isso. E não aceita a contestação do contribuinte também. Ele pede que provas. penso, me passa o nosso o nome. lá é assim, ele pede provas de pagamento. O nosso nunca vai para o lado do contribuinte. Oi? Sim.
Sim. A gente faz isso. Antes tentava em loco, depois a R e depois digital. Agora a gente vai direto para a R. Direto para a R e depois... Com defasagem no cadastramento lá. Então retorna demais por AR, né? Sim. Cadastramento imobiliário. Depois por edital, como ele falou, juiz. Às vezes prescreveu alguma e ele manda de volta essa e ele vai lendo as outras. Tem que arrumar mais. Sim. Por não ter assinatura. Bastante gente. É que quando se faz com edital tem outra conotação. Querendo ou não, você divulgou amplamente, todas as pessoas estão cientes e elas devem, né, pelo menos ter acesso à informação. Né? Às vezes a gente fala assim, mas a pessoa não tem. Tem. Algum meio de comunicação elas têm acesso. Né? Hoje não tem como dizer que não. Né? A questão é, hoje, em termos de cadastro, gente, é importante vocês viabilizarem, porque existe todo um projeto e um programa referente à reestruturação tributária, não tem? Que é o PMAT. Né? O PMAT, hoje, você precisa só ter um projeto para você fazer toda a reestruturação e poder fazer toda essa recadastramento, reestruturação, reforma, né? Poder melhorar a parte estrutural, tudo. Então, assim, dê uma olhada, né? Isso vale a pena. Agora, aqui, volta na situação. Porque, veja, o que acontece? A maior parte dos programas diz assim, não, mas a hora que você for executar, tem lá. E aí a minha pergunta para eles é sempre assim, tá, mas tem que ter um campo que identifique que a CDA foi gerada, né? Aí alguns já fizeram essa reestruturação, mas tem outros que não. Tá? Então, tem que gerar? Tem que gerar. Mas gera online? Sim, gera online, né? Não precisa você gerar ela papel, você pode gerar ela online, mas tem que estar gerada naquele processo. Hoje não tem assinatura online? Sim ou não? Tem que facilitar a minha vida também, não adianta eu pegar e ficar. Então, finalização do procedimento administrativo com coisa julgada administrativamente, ou seja, dívida ativa fiscal proveniente de crédito tributário regularmente inscrito na repartição competente, após terem se esgotado todos os prazos fixados para o seu pagamento pela lei, né? Ou por decisão final. O IPTU não diz lá, vai ser pago à vista com tanto por cento de desconto. E pode ser parcelado em tantas vezes até o período de tal. Venceu esse prazo, não foi pago, não compareceu, nem nada, é dívida ativa. No outro exercício, né? Lembra que tem que passar exercício. Dívida ativa, tá? Oi. Vencimento 31 de dezembro, tá, do exercício, 10 parcelas. Primeira parcela em março, a última em dezembro. Quando vence, geralmente lá no meu município, não sei se é normal, mas engloba na primeira parcela, que é a de março, no caso daí. É o correto? Porque tem que você faz, deixa escrito em 10 parcelas, outro em uma só, entendeu? É que assim, a questão de parcela e saber o número de parcelas que você faz e divide, tem uma situação que eu sempre oriento. Você nunca vai poder fazer uma parcela, pelo menos na minha concepção, que dê prejuízo para o município. Então, se você paga de autenticação lá R$3, como é que você me faz uma divisão de um carnê de IPTU que dê parcelas de R$3? Não pode. Então, na verdade, na tua legislação tem que prever que você tem que dividir em fração desde que a parcela não seja inferior a tanto. R$1? Aí, veja, isso é prejuízo. Só para entender, o correto é englobar a primeira parcela. Entendeu? Não. Você vai gerar e gerar uma parcela diferente. Espera aí, cadê o microfone? Deixa eu só passar para ele aqui. Não está compreensível o questionamento. Pode falar. É porque lá onde... Lá onde que eu moro, já mudou o sistema 5 vezes. Já passou Elotec, já passou CETIL, já passou, hoje é a Beta. Então, assim, nem eles sabem direito como informar. Eu lanço o IPTU em 10 parcelas. Vencimento da primeira, dia 18 de março, e a última, dia 18 de dezembro. Venceu as 10 parcelas. Na hora de inscrever em dívida ativa, o sistema mesmo, eles já inscreveram assim, em 10 parcelas em dívida ativa. Sai tudo detalhado. E tem sistema que inscreve numa só, com vencimento em março. Se inscrever em março, geralmente o valor do tributo vai ser maior para o contribuinte do que se inscrever
em 10 parcelas normais. Como assim vai ser diferente? Como que deixa eu explicar por que é diferente. Vamos supor, o valor do tributo é R$500. Se eu escrever ele em março, ele vai começar a contar juro e multa dos R$500 em março. Se eu escrever em 10 vezes de R$10 as 10 parcelas, a última parcela ele vai contar juro a partir de dezembro, então não vai em março. Tá, mas aí tem um detalhe, gente. Veja, se o contribuinte optou por pagar a parcela única, ele vai contar a partir de março, no sentido assim, vamos supor, ele pagou, ok. Vamos supor, pagou à vista, pagou, liquidou. Tranquilo? Normalmente, a maioria, pelo menos 40% dos contribuintes pagam à vista, então não vai ter inscrição em dívida ativa. Pagou em março. Quem optou por pagar parcelado, ele paga a primeira parcela em março. Vai contar a partir do momento que ele deixou de pagar. Então, de repente, ele pagou março, abril ele não pagou. Se abril ele não pagou, maio ele já não pagou, junho ele já não pagou, vai contar a partir do período que ele deixou de pagar. A contagem da questão da correção, da multa e do juro. Entende? Então, assim, não dá para ser só essa situação. Eu vou pagar em março, ou eu vou inscrever de março, ou vou inscrever de dezembro. Na verdade, é o momento em que aconteceu a situação, ou aconteceu o fato gerador, ou seja, a pessoa deixou de pagar. Se não pagou nenhuma, já escreve em março. E daí deixou também, não optou, então... Exatamente. Na verdade, assim, a partir do momento que ele tomou ciência de que ele era devedor, ele deveria ter pago. Ele não pagou. Se ele não pagou, passa a contar a partir daquele momento que ele não pagou. Tudo bem? O que acontece é que, às vezes, o que o pessoal faz? Acumula tudo e lança. Né? Acumula tudo e lança lá na dívida ativa. Só que se ele contar março e a pessoa pagou março, ele está contabilizando errado. Porque ele deixou de pagar a partir de abril. No exemplo que eu acabei de te dar. Não, então, é assim que acontece. Tem que só tomar cuidado. Acontece assim? Não. Se a pessoa pagou até em setembro, ele inscreve de setembro para frente. Tá. Então tá certo. Tá certo. O procedimento é esse mesmo. Porque senão o que acontece? Eu vou estar pagando multa, juro, correção e vou estar sofrendo penalidades de uma coisa que eu estava certa? É incoerente, não é? Tudo bem? O problema é que as empresas que são contratadas vão entender um pouco também, não entendem nada pelo jeito. Então você tem que ficar, né? As empresas que fornecem um sistema de tributação, geralmente assim, né? Porque, como eu passei lá, já é a 5ª empresa que troca prefeito, troca de empresa, né? Então é que assim, gente, vamos pegar uma questão. Parte de contabilidade, quase todas essas empresas têm um sistema super bom, no sentido assim, tudo funcionando redondinho. Agora, quando você pega a parte de tributação, eles têm uma deficiência em termos de tributação, no sentido de entender toda a operacionalidade, porque cada código tributário é diferente. Se você olhar, pegar os 399 municípios, cada um tem uma sistemática. E aí, o que acontece? Para as empresas que operacionam isso, elas têm que se desdobrar, no sentido de, essa daqui só tem notificação, essa aqui só tem auto de infração, essa aqui tem intimação, auto de infração, notificação, tem isso, tem aquilo. Imagine, né, como que fica. Aí, o que acontece? Você contrata a empresa. A empresa vem lá e faz toda a questão de transferência de dados. Faz a transferência de dados, mas o que acontece? Já na transferência de dados já dá problema, né? Por quê? Porque boa parte das informações se perde no meio do caminho. Aí o que vem? Quando ele vai conversar com você sobre o sistema, o fiscal entende muito bem da parte de tributo, mas não entende da parte de informática, correto? O técnico lá entende muito bem de informática, mas não entende nada de tributo. Aí você está falando uma coisa, ele está falando outra. E aí você diz assim, viu, eu preciso da conciliação disso daqui. E ele fala assim, tá, mas isso daqui não está previsto, eu tenho que perguntar para o outro técnico. Falei, tá, mas por que você não me mandou um técnico que tem entendimento tributário? Eu preciso conversar com alguém que tem entendimento tributário. Não, mas nós não temos alguém assim na equipe, né? E aí você começa... Hoje, a orientação que eu dou, gente, mandem mastigado para eles, no sentido, eu preciso que insira o campo tal, eu preciso que faça assim, conforme artigo número tal do Código Tributário, porque aí eles são obrigados. Lembre que eles abrem uma chamada lá, né?
E você tem que registrar isso. Quando você registra, você já coloca todos os dados. Preciso disso no prazo tal, né? Porque eles demoram, né? Demoram para poder te atender, daí você diz assim, eu precisava disso para ontem, né? Pois é, mas ontem não foi possível. Pois é, mas só que o contrato teu rege que você tem que me atender no meu tempo necessário. O meu lado está tão enrolado, está desde o dia 29 de junho sem fazer baixa de tributos. Mudou de empresa, não conseguem fazer, entendeu? Era um assessor, agora é a Beta, é a Prodasp. Então, assim, está desde o dia 29 de maio. Então, o cidadão quer certidões, quer as coisas, tudo tem que estar lá, parado. Tanto problema que estão encontrando com dificuldade para fazer conversão do sistema. Está lá parado, se não consegue fornecer... não são certidões, porque já tem mais de meses que não fazem, não acontece baixa, entendeu? Então, está lá. Servidor, semana interna, deu problema do município, então, ficou uma semana toda, contabilidade, folha, todo mundo parado, para ver como que é a situação, né? Complicado. Meu Deus, gente. Olha só, contribuinte pagou em maio. Você trocou de sistema. Você não pode fornecer a CND dele, porque você está com problema operacional. Mas eu perdi uma licitação de 3 milhões porque você não me forneceu a CND. Mas todo o sistema antigo tem que ficar... Tudo bem, só que o que acontece? Se o cara pagou, vamos supor, pagou dia 31 de maio, o sistema entrou dia 1º de maio, está constando como devedor. Eu não consigo tirar a CND, ele não consegue verificar se eu sou adimplente ou inadimplente. E ele não me dá a CND. Eu estou com uma licitação, preciso da certidão negativa, vou perder uma licitação de 3 milhões. Mas ele não vai dar nem a positiva com efeito negativa. Porque ele não tem a comprovação, ele não sabe quem pagou. Vocês não pararam para ver a gravidade da situação. Tudo bem, com o comprovante você pode fazer a negativa? Pode, né? Só que, volto a falar, como contribuinte... Não, eu falo... Olha só, gente. Eu falo... Gente, esse encontro de contas é fundamental para a contabilidade e para o contribuinte. Tá? Vamos voltar aqui, gente? Percebe a gravidade? Tem que resolver isso. Ah, mudou o sistema, mudou. Tem que resolver o quanto antes. Porque o contribuinte não pode ficar... Está no prejuízo, gente. Se levar 8 meses para poder fazer a correção, né? Então, ou ele leva o comprovante dele que ele pagou para você poder expedir a certidão negativa, ou simplesmente ele fica como devedor no município até que resolva a situação. E daí? Vou notificar de novo, o cara nos comprovando mesmo que deu de novo, todo esse problema. Gente, o sistema tem que funcionar redondo, tá? Não dá para nós pegar e... É operacional, né? Tem que funcionar. O microfone está por aí? Tem que funcionar uma coisa, funcionar outra. Nós estamos com um problema de homologação de carnê.
o carnê emitido pela internet deu erro de homologação. Então, agora essa semana houve erros lá da segunda parcela do alvará, não baixou e eles pagaram. Tiraram o boleto pela internet, provavelmente o contador tirou e eles pagaram. Daí eu já tenho lá, até ontem eu tinha contado 8 protocolos questionando essa questão. Como é uma questão generalizada, então eu peço para eles que abram um protocolo para ter um número de controle e daí, em medida de contingência, eu dou um parecer informando essa questão da homologação, suspendo o vencimento até que se resolva, né? Eles anexam um comprovante de pagamento, Sim. Eu suspendo o vencimento, emito a negativa e encaminho para o jurídico para parecer com relação a isso e tal. Faço um parecer técnico informando a respeito da homologação, que houve erro, para me segurar também depois que não haja nenhum problema, né? Então, é uma medida de contingência que a gente está tomando lá para resolver essa questão de negativa. E está correta, né? Porque, na verdade, você tem que informar. Aconteceu tal problema, tá a situação, está aqui a comprovação de que a pessoa realmente, né, está pagando ou, né, não tem culpa referente à situação do que está acontecendo. Porque nós temos que assumir também as responsabilidades daquilo que nos compete, né? Se não está funcionando 100%, por que não está funcionando? O que aconteceu no sistema? E isso, por que ontem a gente falou muito sobre a questão de certidão negativa online, né? Porque, querendo ou não, mesmo que você tenha online, se ele aparecer como devedor, não vai gerar, né? Então, veja, o sistema tem que funcionar 100%, redondo, senão a gente não consegue fazer o que nós temos que fazer. Então, é bem complicado, gente. Bem complicado, tá? Então, ó, todo o não pagamento por parte do contribuinte de imposto, taxa, contribuição de melhoria. Hoje me perguntaram, mas eu posso inserir todos os tributos? Sim, deve. Todos, né? Todos os tributos devem ser inscritos em dívida ativa a partir do momento que não foi pago. Só que lembre-se de uma coisa, na questão da taxa, né? Além da questão da certidão de dívida ativa, eu devo ter no meu acervo todos os laudos de vistoria. Por quê? Porque eu comprovo que o serviço foi realizado, houve fato gerador. Senão, estou tentando cobrar uma coisa que não houve a contraprestação. Tá? Então, contribuição de melhoria, a gente falou ontem, né? Não está sendo nem cobrada, que dirá inscrita em dívida ativa, né? E aí, né? Vamos pensar nisso para a gente ver o que pode ser feito. Mas, olha só, a certidão de inscrição de dívida ativa é um dos documentos que o sujeito ativo da obrigação tributária tem para fazer prova da dívida ativa fiscal. Tá? E aí, lógico, encerrado o exercício, né, através do setor, providencia imediatamente a inscrição dos débitos do contribuinte conforme o dispositivo no Código Tributário de vocês. E aí, nós temos que pensar sempre quais são os itens que nós devemos conter nessa certidão. Veja, nome do devedor, dos corresponsáveis, tem algum que falou aqui, lembra que ontem a gente falou no carnê de IPTU de colocar outra área referente a quem está residindo ou quem está lá, lembram disso? Na questão do ISS, a questão do prestador e do tomador, tá? Então, eu coloco aqui o devedor, os corresponsáveis, no caso de conhecê-los, né? Valor originário da dívida, bem como o termo inicial e forma de calcular juros e multas. O que acontece hoje que eu vejo muito nas CDAs? Coloca-se lá, valor, né? 30 mil reais. Multa, X valor, juro, correção, sempre o valor monetário. Mas não coloca qual é o aspecto legal que diz como que vai calcular e muito menos a previsão legal. Se não colocou isso, não é CDA. Tá?
Não é CDA. Por quê? Porque você só colocou o valor. O valor é o de menos. Eu tenho que dizer aonde que está no meu Código Tributário que prevê qual é o valor da multa, qual é o valor do juro, qual é o valor da correção. Mas, Janete, isso daí é no auto de infração. Não é só no auto de infração. Porque como que eu estou dizendo que eu estou cobrando lá 10%? Aonde que diz que eu posso cobrar 10%, 2%, 1%? Exatamente, eu tenho que ter a descrição. Valor originado do quê? Qual é a base legal que me deu essa questão de originar? Tá? Depois, né? Indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento. Vejam, nós já falamos, juro, multa e correção. E lembre que quando eu faço a CDA, eu já vi CDA desse jeito. 30 mil, acréscimos legais, 15 mil, 45 mil. O que é isso? O que é os acréscimos legais? Não estou dizendo nada. Não sabe, ninguém sabe. Quem que vai ler o processo? Total. Por quê? Porque eu não estou dizendo qual é o amparo legal que eu tenho, muito menos dando a condição de contraprova. Eu estou dizendo, um acréscimo legal, mas eu não estou dizendo quanto que é de multa, não estou dizendo quanto que é de juro, não estou dizendo quanto que é de correção. Lembrem-se, né, que eu tenho que dar condições da pessoa saber exatamente o que eu estou cobrando. Se eu não dou condição de questionar, não digo, olha, eu estou te cobrando 15 mil de multa. Mas por que você está me cobrando multa? Que tipo de multa você está me cobrando? Tranquilo? Nossa, ele passou antes aqui. Data, número da inscrição no registro de dívida ativa. Data, número da inscrição. Eu não tenho nem processo, que dirá eu tenho numeração. Esse número do livro, dívida ativa? Exatamente. No sistema, o que vai acontecendo? Ele vai gerando automaticamente pelo número de inscrições em dívida ativa. Certo? Mas se eu não tenho isso, eu não tenho a CDA. Tá? Número... Vocês sabem disso aí, né? Sabem tudo. Então tá certo, porque nunca voltou. Sabem tudo. Eu sempre mando, nunca voltou na certidão. Na verdade... Sim. Só que lembra uma coisa, você está executando e está mandando, né? Subentende-se que tudo está certo, até que a parte contrária possa entrar e dizer para você está tudo errado. Prescreve alguma coisa, prescreveu, aí tem que refazer de novo e mudar, né? Mas lá tem um caso de cruzamento por... Espere só um pouquinho, Maria, deixa eu pegar o microfone, que senão... Nós tivemos um caso que foi ajuizado uma dívida lá, foi notificado, o contribuinte assinou a notificação, recebeu, depois gerado CDA, petição, tudo, foi para o fórum, o contribuinte entrou com ação de pré-executividade, que não tinha sido comunicado. E o nosso advogado perdeu o prazo para recorrer, né? Aconteceu o quê? O cara ganhou a questão, né? Daí, no dia que ele veio lá, daí ele teve que só acertar os impostos, as custas do fórum, coisa lá, do município teve que arcar com tudo, porque perdeu, né? Daí eu peguei o processo na mão e disse, quem que assinou isso aqui, quem que essa assinatura é minha? Então, como é que o senhor alegou que o senhor não assinou?
Só que o advogado perdeu o prazo, né? Tudo certinho e perdemos a questão. Para você ver que tudo tem que funcionar redondo, né? Não é só, nós temos que fazer tudo certo, mas os prazos têm que ser cumpridos. Faz a inscrição, daí faz a notificação de dívida ativa, dá um prazo para o contribuinte vir acertar, depois gera CDA e petição, e daí é que vai. Existe uma discussão que fala que o contribuinte deve ser notificado no mínimo 3 vezes. Tá? O contribuinte deve ser notificado no mínimo 3 vezes antes da execução. Oi? Mas isso tem que estar no meu código? Não necessariamente. Essa é uma discussão tributária, né? No sentido, o que acontece? A notificação é obrigatória. Eu tenho que notificar o contribuinte antes de eu tomar qualquer decisão, né? No sentido da execução. Eu tenho que comprovar que eu notifiquei. O que acontece é que muitas vezes os municípios não notificam. Não notificam. É aquela situação de achar que simplesmente porque eu entreguei o carnê de IPTU, a pessoa já sabe. Ah, mas ele não assinou. Ele não deu fé de que ele conhece. Porque quando eu entrego e tem lá as dívidas anteriores, ele tem ciência de que ele está devendo, correto? E outra coisa, nós antes de mandar para o fórum ainda, a gente faz um edital no jornal. O nosso advogado não manda para o fórum sem ter cópia do edital. Isso mesmo. Por quê? Como é que é? Centro de maior incapacitado, não precisa ser chegar na casa da pessoa. Se tiver a esposa dele, um filho de maior, alguém, pode ter assinatura normal. Se tiver alguém na casa que seja, vamos dizer assim, responsável, né? Que tenha uma relação, né, com a pessoa, aí até E o bom é sempre pegar documento, né? Agora, por exemplo, o que acontece? Às vezes você vai na casa e tem uma pessoa morando lá de aluguel. Aí você pega a assinatura dele, tem algum efeito? É super questionável. E da imobiliária? Oi? E da imobiliária? Se ele tem um contrato referente à questão da gestão daquele imóvel, totalmente válida, né? Porque, querendo ou não, o contrato rege que ela é responsável pelo aquele imóvel, certo? Tudo bem? Espera aí só um pouquinho. Quando o contrato... Quando no contrato do inquilino diz que ele é responsável pelo pagamento do IPTU. Dizendo que ele é responsável pelo pagamento do IPTU? Todos os contratos falam isso. Nem todos? Não. Na verdade, veja. Também não, mas eu já vi. Gente, essa é uma relação comercial entre as partes. Em quem que está o nome do carnê do IPTU? Quem é o contribuinte? Você não tem que buscar lá o contrato para saber quem é o responsável, quem não é o responsável. Senão, vocês vão viver em função de, né, buscar documento, alimentar dados, etc. e tal, se torna um pouco inviável você estar fazendo tudo isso. Mas eu digo, no recebimento daí, ele poderia receber o carnê ou não? A imobiliária? O inquilino, que daí ele tem no contrato dizendo que ele é responsável pelo IPTU. Vai Não, o correio e entrega para ele o carnezinho. Ele pode receber? Poder receber, ele pode, mas não tem o efeito da notificação do que vocês fazem lá no carnê de IPTU. Oi? A relação comercial entre as partes não afeta a relação do contribuinte direto com o município. Exatamente. Então, por mais que ele tenha uma relação contratual com o inquilino ou com a empresa, eventual reparação civil, se o contribuinte alegar, ele vai ter que entrar na esfera jurídica para receber, mas a prefeitura tem que se conter com o contribuinte direto, o proprietário do imóvel, e esquecer o inquilino ou imobiliário. É isso mesmo. Então, veja, é aquilo que você falou. Lá você tem lá no carnê que você já notifica o contribuinte de que ele tem uma dívida ativa. Ok, é válido como notificação. Mas quem que tem que assinar? O contribuinte. Para ter o efeito é o contribuinte. Tudo bem? Aquela relação comercial é entre as partes.
nós temos muitos desses locatários. Se o fiscal for lá notificar e anexar junto nessa notificação da dívida ativa o contrato, tem valor? Ele acabou de... Ah, eu não prestei atenção. Ele acabou de comentar essa situação. É um negócio que vai longe. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Lá tem vários loteamentos. O proprietário é a loteadora. Certo. Aí o jurídico instruiu o seguinte, por exemplo, eu solicitar os contratos de compra e venda, embaixo colocar lá compromissário, corresponsável, algumas coisas assim. Na hora de emitir o carnê ou a notificação, o correto seria notificar a imobiliária, a loteadora, porque é deles o imóvel. Sim. Mas ele quer que, na hora de fazer a execução, na hora de tirar a certidão, saia o nome da loteadora e do comprador. Tá, aí, mas, então tá. Aí, exemplo assim, eu vou entregar a notificação e os carnês de tributo no nome da loteadora, deles. Mas eu também teria que entregar uma notificação para o comprador também. Porque o nome dele vai aparecer na certidão. O jurídico ele vai executar tanto a loteadora como o comprador. Só que daí é um trabalho dobrado. Tem que notificar a loteadora, entregar para eles os documentos e ir atrás do contribuinte e notificar ele também. Não. Só o contribuinte geralmente lá, como é assim, porque o contribuinte eles não moram na minha cidade. Como assim, os loteamentos que tem lá, o pessoal são tudo, geralmente assim, 90% de Maringá, Sarandi e outros lugares, entendeu? Uhum. Não, na verdade, veja, a orientação que foi o juiz que deu? Jurídico. Que o jurídico te deu foi o seguinte, que você fizesse exatamente o que a gente está colocando aqui referente à CDA. Que você colocasse no IPTU referente à questão da incorporadora ou da loteadora, etc. e tal, e que você tivesse uma vinculação da pessoa que foi o adquirente, porque ele ainda não é o dono, na verdade. Ele comprou lá em 36 parcelas e, de repente, só ele vai ser dono na hora que terminar de pagar. Normalmente é assim. Por isso que fica 2, 3 anos lá, aquele loteamento ainda no nome do loteador. Não é assim? E aí, a orientação é que você tenha o nome do contribuinte, que é o proprietário, e do compromissário, etc. e tal. No carnê, você não vai precisar notificar os dois. Ali já está claro essa situação. Mas o carnê eu envio o carnê para a loteadora. Sim. Se a loteadora não envia o carnê para o proprietário, como que eu vou executar o proprietário sem ele saber da dívida? Quem que é o contribuinte? É a loteadora. Fechou? Tá, mas aí desculpa, eu não entendi ainda. Porque ela é o responsável, ela é o contribuinte perante o Mas é assim, é que o jurídico ele vai mandar para o fórum, ele vai travar o CPF do cidadão, ele vai fazer, e a pessoa nem vai estar ciente dessa dívida. Pode ser assim? Pode ser. Entendeu? Viu? Gente, na verdade, assim, ó, volto a falar ontem o que a gente disse, nós estamos querendo resolver o problema de todo mundo, não é isso? Quando eu compro alguma coisa, eu tenho que estar consciente de que se eu não registrei, eu ainda não sou dono. Mas, em contrapartida, se o município lá está fazendo, né, ele também tem que ter um conhecimento, pelo menos mínimo. O que está faltando? Orientação. O que você pode fazer é orientar esses contribuintes, né, fazer uma reunião, de repente, com esses... Não, eu entendi, mas assim, é que não está claro. Essa pessoa não tem como registrar, porque não é dele, ele está pagando parcela, ele está pagando em 60 parcelas. Só para mim, eu vou lançar o IPT no nome da loteadora e vou lançar o nome do compromissário, o seu João da Silva. Só isso? Tá. Eu vou mandar a notificação e o carnê de IPTU para a loteadora. Normal. Para a loteadora. Ela não pagou 3 anos, eu vou executar. Na minha certidão de dívida ativa vai sair o nome da loteadora e do seu João da Silva. Sim. Vai o nome dele para o fórum também. Ele vai ser intimado pelo juiz, pelo oficial a pagar o tributo. Supondo-se que eu enviei para a loteadora e esse cidadão ele não sabe a loteadora guardou os carnês e não pagou e ficou lá. Ele não foi citado nem pela loteadora, esse contribuinte. Mas eu não estou nem sabendo desse tributo, por que meu nome está no fórum? Mas volta a mesma coisa referente à questão da locação, gente. O que aconteceu? Quem que é o contribuinte? É o proprietário. Proprietário. Quem é que tem a relação comercial com o adquirente? É o proprietário. Peraí. Nós estamos querendo resolver problemas.
Eu comprei um terreno de uma imobiliária. Certo. Estava no nome da imobiliária, fiz em 60 vezes direto com eles. Comprei, fui lá e falei, qual que é a inscrição imobiliária, eu quero a matrícula. Eu acompanhei, durante os 5 anos eu fui pagando o IPTU daquele imóvel, porque o nosso acordo era que eu era responsável. Então, lá na prefeitura, lá no meu departamento, ainda estava no nome da imobiliária. Mas eu sabia que aquele imóvel era meu. Sim. Agora, nesse ano, eu fiz a ITBI e transferi para o meu nome. E está tudo certo. É isso mesmo. Mas é o que nós estávamos falando, é justamente o que o Jefferson falou. Né? Nós estamos colocando o quê? Quem que é o responsável? Qual é a situação? O que eles estão tentando falar e resolver é no sentido do quê? De que fulano que tem o contrato e eu tenho que... Quer dizer... Como responsável a pessoa que comprou, no caso, né? É. Ele é corresponsável. Ela sabe que ela tinha responsabilidade. Quem compra sabe. Nós partimos sempre do pressuposto que as pessoas não sabem, gente. As pessoas sabem. Cada tipo de situação, não é bem assim as colocações. Tipo assim, muitos proprietários não sabem. Geralmente a loteadora acontece muito lá o seguinte. Acontece lá que a loteadora, na hora de vender os imóveis, eles não dão essa informação. Para começar, é o seguinte, a loteadora, eles passam o seguinte, na hora da venda, que o IPTU será lançado a partir de feita a obra. E não é. A partir de 2 itens pode ser comprado. Passa 2, 3 anos, o cidadão fala, mas espera aí, a loteadora me passou para mim que não ia ter IPTU, vocês estão lançando. Eu falo, não, a loteadora passou, é problema dela. A nossa situação é a seguinte, tendo 2 itens, eu posso lançar, tributar o IPTU. Aí o cidadão chega lá e fala, mas eu não fui avisado, ninguém me entregou. Entendeu? É que assim, está meio estranha a situação aqui, porque assim, cada município é uma situação diferente, nem todos são iguais. Sim. O meu município, como eu estou colocando a situação, eu entrego, até esse ano que eu fazia, o pessoal da loteadora, eles me passavam para mim um relatório de endereços. Eu pegava os carnês, enviava para a loteadora e enviava para o comprador. Entendeu? Só que lá, 80% das AR volta, endereço errado, o correio não acha igual. O correio também é a mesma situação. O correio diz que vai 3 vezes na casa do cidadão e não consegue localizar. Volta para a minha AR. Mas a questão, voltando só naquele ponto que eu estava perguntando, desculpa, até agora eu não entendi. Eu não sei se todo mundo entendeu ou não. Ok. Mas assim, é a situação que eu estava falando. O jurídico pediu para mim colocar, até tudo bem, eu vou colocar o proprietário loteadora, compromissário João da Silva. Certo. Eu vou enviar o carnê de IPTU e a notificação só para a loteadora. Isso. O contribuinte ele nem vai saber do IPTU pela prefeitura e ele não é dono. Só que o jurídico, na hora de executar lá, ele vai executar o proprietário e vai executar o compromissário. Só que o compromissário, ele não ficou sabendo desse débito pela prefeitura. Quem teria que avisar ele seria a loteadora, então? Isso. Então, isso tem validade legal. É isso, é isso que eu queria entender. Então tem validade. Se eu não sabia, então o problema do senhor é com a loteadora. Nós notificamos a loteadora, se ela não avisou o senhor, é problema dela. Então, resumindo, é isso. Isso. Jefferson, quer? Foi isso mesmo ou tinha mais alguma coisa? Pode falar. Tranquilo? Entendido. Dá muita polêmica, né? Se ele executar a loteadora, acaba o problema. Sim. Porque daí ela não pode. Oi. Oi. Quando a gente coloca a notificação no carnê que tem dívida ativa, só o protocolo que a gente segura assinado ele serve para a notificação? Serve porque, na verdade, está o extrato lá. Só que tem um detalhe. Às vezes você coloca assim, ó, veja a questão bem operacional. Eu coloco lá o carnê de IPTU e coloco lá protocolo de recebimento. Tá? Só o protocolo de recebimento não conta. Na questão lá da declaração dizendo que tenha a questão lá da dívida, o correto sempre é você colocar lá, né, o protocolo do recebimento referente àquilo, a ciência aquilo, entende? O que acontece? Na maior parte dos carnês só tem um protocolo que recebia o carnê de IPTU. Nesse protocolo tem que estar constando atesto para os devidos fins que recebeu o carnê de IPTU do exercício número tal e a ciência da dívida dos anos anteriores. Dos anos, né, X, Y, Z, etc. e tal. Porque senão
basicamente, o que dá para dizer? Que você só recebeu o carnê, não é isso? Se você só recebeu o carnê, você foi notificado da dívida anterior? Se colocar só o contribuinte e dívida ativa. Também, pode ser. Esse ano lá sempre tinha bastante problema voltando o carnê. A gente esse ano fez... Só um pouquinho, deixa eu ver onde que está o... Até eu já... Nós também tinha bastante problema com o carnê voltando, a maioria voltava. Daí esse ano foi feito diferente, foi entregue direto no saguão da prefeitura. E foi cadastrado o endereço, tudo novinho, e tudo ficou bem melhor já, praticamente redondo, e ainda dando um levantamento de débito. Tinha muita gente, mesmo o problema da loteadora. Pessoal com IPTU 2014, 15, não sei o quê, e não sabiam, estava indo para execução. Daí, além da gente arrumar o cadastro, fizemos um mês na entrega do IPTU. Além de arrumar o cadastro, a gente informou o contribuinte que eles tinham débitos. Nós também, depois que começou a colocar na caixa do carnê, tem dívida ativa. Sim. Não, a gente não notificamos nada, só que além de arrumar o cadastro, a gente deu um levantamento de débito informando o contribuinte. Sim. Provavelmente ano que vem já dá para entregar pelo correio de novo, porque o cadastro está certo. Pessoal, o cadastro é fundamental. Se eu não tenho um cadastro redondo, seja no imobiliário, seja no mobiliário, né, no econômico, que alguns chamam, viu? Não dá para fazer um trabalho bacana se eu não tiver um cadastro atualizado. Não tem como, né? A pergunta que, na verdade, hoje até vou compartilhar a tua questão, que o pessoal fez assim, tá, beleza, mas eu assumi o município agora e eu tenho dívidas prescritas desde 1993. Como é que eu faço? Né? Veja, eu assumi a carteira, tenho uma dívida prescrita, daí tem alguns que falam assim, eu mando cobrança, mando notificação e vejo o que eu consigo receber. Algumas pessoas pagam. Boa parte das pessoas que tem conhecimento, ela diz, não vou pagar, está prescrito, etc. e tal. Como que eu posso fazer isso internamente? Veja, eu tenho que ter um relatório de todas as dívidas que estão nesse contexto, informar, porque muitas vezes o prefeito nem sabe de tudo isso, né? Informar dizendo que tem um rol de dívidas que já está prescrita, encaminhar para o jurídico, tá? Para que ele possa dar um parecer, né, ou encaminhar para as providências, porque querendo ou não, isso foi o quê? Renúncia de receita. E eu muitas vezes, na maioria deles, eu não vou conseguir cobrar, não. Alguns contribuintes pagam, né? Tipo, na boa fé, vão lá e pagam. Mas quem tem um pouquinho de conhecimento, ele diz assim, viu, meu amigo, não dá para cobrar mais. Né? E aí você tem lá uma carteira que está em torno lá de, vamos supor, 80 mil. E para a contabilidade isso é terrível, porque a contabilidade prevê isso com um potencial de poder arrecadar. Só que essa dívida não está dentro de um panorama para poder arrecadar. Tem que corrigir esse cadastro? Claro que tem. Urgente. Por quê? Porque, na verdade, eu sei que foi prescrita a dívida, eu não estou colocando quem foi o responsável por isso, né? E simplesmente estou deixando aquilo correr. Só um pouquinho. Já te trago aqui. Bem a questão operacional mesmo. Como que fica esses lançamentos na contabilidade quando escreve em dívida e no... Daí, prescreve em dívida em 5 anos, né? E como que fica a baixa desse lançamento no tributo? Não baixa porque tem que responsabilizar alguém. E daí ninguém quer responsabilizar ninguém. Tem que montar todo um processo. Como que eu poderia fazer isso para sanar? Primeiro que, na verdade, você tem que fazer o processo interno, né? Para poder atribuir e responsabilizar. Segundo que, na verdade, na parte contábil, eu preciso informar que, apesar de estar dentro da carteira do rol de dívida ativa, essa dívida
tem um campo lá na questão da contabilidade que você informa que essa dívida ela está sob júdice, alguma coisa assim, né? Porque senão você vai contabilizar isso dentro da questão de previsão de arrecadação. E aí ele vai contabilizar perante o Tribunal de Contas como não arrecadado. Dependendo do valor, ele pode até sofrer o procedimento de alerta, porque a gente está falando aqui de um valor pequeno. Mas, às vezes, o valor é muito significativo no decorrer de 3, 4, porque se nós pensarmos que alguns municípios têm dívida desde 1993, vamos pensar quanto que isso soma. Prescreve 1 milhão lá. Né? E aí prescreveu 1 milhão, 2 milhões, né? E está lá na carteira como não arrecadado. Mas, na verdade, ele já foi prescrito, alguém se omitiu, entre aspas, né, de realizar, de poder arrecadar e tudo mais, e eu estou jogando, né? Jogando para frente. Sempre estou jogando. Gente, isso é bem complicado, tá? Tem que resolver. Quem que é o responsável? Quem que era no período que deveria de ter arrecadado? Porque às vezes você assume ali e a dívida já prescreveu lá em 2, 3 anos antes. Né? Oi? Ambos, né? Ambos. Porque, querendo ou não, quem que era o responsável por tributar? O fiscal. Quem que era o secretário da pasta? Quem que era o prefeito? Quem que renunciou à receita? Espera aí, só um pouquinho. Até eu, por ser do jurídico, eu contesto um pouco a parte de incluir os servidores públicos no meio responsáveis, porque a partir do momento que você, do jurídico ou setor de tributação, até por através de ofício ou comunicado interno, você avisa o prefeito, por ser de município pequeno, a maioria das vezes eles falam assim, isso aí é uma medida antipolítica. O que a gente vai fazer? Não, deixa isso prescrever. A partir do momento que você é servidor, você não consegue, por si só, tomar os atos necessários para proceder essa cobrança. Então, eu só oriento os servidores, no máximo, faça por ofício, o prefeito não quer, pelo menos você tem um comunicado interno. Aí você já se isenta no futuro de uma ação ordinária de cobrança ou uma ação de improbidade. Porque tudo depende do prefeito. Sem o prefeito, a gente não consegue proceder à cobrança. Então, responsabilizar diretamente aos servidores, eu já acho um pouco exagerado no momento. Tudo bem. Eu acho que assim, a questão é, tem que responsabilizar? Tem. Tem que fazer alguma coisa? Precisa. Não estou dizendo que você vai pegar ferro e fogo, mas percebem que isso tem virado uma rotina? Tem algum município aqui que não tem dívida prescrita? Deixa eu passar aqui. Né? Virou uma... No nosso caso lá, a gente está com problema de crédito habitacional. Como se fosse Minha Casa Minha Vida, só que lá no ano de 99, 2000, fizeram municipal. E daí, então, o pessoal financiava, a prefeitura, né, dava o crédito e pagava parcelado para construir a casa. Assim como tinha o crédito educacional também, que era como o FIES. Eles pagavam a tua faculdade e a metade você devolvia. Já não é igual o subsídio que eu comentei. E o pessoal não pagava. Daí o que acontecia? Era notificado antigamente e o jurídico parava. Daí em 2014, eu e outro fiscal, assim que entramos, notificamos, débitos, tipo, 70 mil de uma pessoa, 80 mil de outra pessoa, eram altos. E eu não sei porquê, mas parava e não executavam. Ia para o jurídico e não, acho que porque ia dar muita comoção, né? Porque ia perder casinha. Daí agora que vai ser a gente está levantando todos os débitos, foi feita reunião com esse pessoal. E daí a questão é a seguinte, a prescrição disso aí. Porque eu até estava vendo, tem duas correntes. Vai da cabeça do juiz, ele pode dizer que prescreve a partir da última parcela a vencer, então no caso consegue cobrar tudo, mas também tem uns que falam que prescreve cada parcela, né? Tipo, se deu 5 anos da parcela, já prescreveu. Então uma parte da dívida a gente teria perdido. Daí nós entramos, falamos com o advogado e falamos, eu mandaria. Isso do correio. Antes não responder por renúncia de receita. Ela falou que ela pensa do mesmo jeito. Porque tem dívidas de 99, 2000, tudo, até agora que nunca pagaram uma. Daí ela fala assim, o juiz vai olhar que a pessoa sabia do pensamento, assinou o contrato e agiu de má fé. Daí agora, daí até será aberto um reparcelamento
que não estava previsto para esse ano, mas como é um caso de comoção, porque vai ter idosos perdendo casinha, porque daí não se trata de bem de família, porque é um financiamento, então ia dar muito tumulto, então o prefeito resolveu, pelo menos para o habitacional e o educacional, que são dívidas muito altas, o refis. Para eles conseguirem ter chance, né, às vezes num banco, um idoso não conseguir nada, quitar a dívida e escriturar a casinha. Porque tem muitos que nunca pagaram. E nunca era cobrado. A prescrição desse caso... Não, no meu entendimento, ela inicia seu processo a partir do momento que você deixou de pagar, né? Porque, querendo ou não, volto na situação que eu falei agora há pouco, né? A partir daquele momento, simplesmente, eu disse que eu não vou mais pagar, né? Então, ali já passou a contar o prazo. Agora, vocês viram que cada município tem uma realidade diferente, né? Uma situação diferente. Não, o município rico não dá nem para discutir. Só que assim, na verdade, naquela época, o Tribunal de Contas ele não era tão em cima. A gente até comenta que era a época de, precisa de R$200 para comprar um lanche para a Secretaria de Educação. Ia na máquina de escrever, fazia o cheque. Na época. Hoje, o Tribunal de Contas é centavo por centavo. Então, o que acontece? A realidade é outra. Aquela vez, se você precisava, eu era criança, mas precisava de uma apostila, eles xerocavam de graça. Então, tipo, entendeu? Não prestava conta de nada. Hoje, como era tudo dado de mão beijada, o pessoal não pagava. Esse crédito habitacional, o pessoal reparcelava, assinou o termo de confissão e não pagava o reparcelamento também. Hoje está repetido. Mais de 1 milhão. Não pagava casa, não pagava PTU. Não pagava nada. Tem vários casos, 100, 90 mil. Sabe o que significa isso? Lembrem que até um tempo atrás, todo mundo falava assim, não dá? Nada. Né? A partir do momento que começou a ser muita gente presa aí o pessoal começou a se preocupar. Opa, peraí, se aconteceu com fulano, pode acontecer comigo também. Não foi isso? A grande questão foi essa. A maior parte achava que podia sair ileso, independente do que fizesse. Podia fazer o que eu bem entendesse, que não ia ter penalidades. A partir do momento, principalmente do ano passado para cá, que muitos, né, foram presos, isso tudo começou a mudar. As pessoas estão muito mais preocupadas, acho que os jurídicos nunca trabalharam tanto, né, porque qualquer coisa o prefeito chega para o jurídico e diz assim, pode ou não pode, devo ou não devo, né? Até convidei um do jurídico para vir aqui, ele não tinha tempo porque ia perder prazo. Tinha 3 do jurídico, não conseguiram vir para o curso. Ontem, acho que a moça lá atrás falou do prefeito, falou, não cobra, nunca foi cobrado. Acho que não sei se era das certidões, alguma certidão que você falou pro prefeito, falou, nunca foi cobrado, agora deixa então, não sei qual... Não é? Certidão de expediente. Acho que era isso aí. Então, já o nosso, nessa parte de certidão de expediente, a gente não comentou, mas de dívidas, o que o outro enrolava, esse aí é novo, e ele chegou, tipo, já estão querendo matar. Ele só fala assim, ó, levanta todo o débito e manda. Nós estamos com a nossa mesa assim, ó, tudo. Ele falou, manda tudo, eu não vou responder nada. Então, o pessoal está na porta dele, não está nem aí. Bom, muito bom, né? Foi. Está chegando a 5 segundos. O refis, né? Não é refis. Não? Não. Foi feita uma lei para a gente poder reparcelar as dívidas em até 30 vezes sem desconto de nada, né? Tá. Então, independente, não tem prazo essa lei, né? Só que nessa lei foi colocado que para ajuizar a dívida tem um valor mínimo. Então, nós temos um valor mínimo para ir para o fórum agora. E às vezes dá os 5 anos que a pessoa está devendo e não dá o valor mínimo. Vai deixar para escrever? O que a gente vai fazer com isso daí? Eu vou falar uma coisa aqui que depois... hoje, algumas legislações e alguns códigos estão autorizando, em casos de não conseguir receber ou a pessoa não ter condições de pagar, que haja a possibilidade de uma permuta. Só que essa permuta não pode ser ampla, que qualquer pessoa pode fazer uma permuta. Tem que ter uma aprovação de uma comissão referente àquilo que é necessário. Então, por exemplo, a pessoa deve R$400. Ela não tem condições de pagar, mas, ao mesmo tempo, ela quer pagar. Tá? Mas você tem lá um calçamento para fazer e ela sabe fazer aquilo. Né? Você poderia fazer uma troca? Poderia fazer uma troca.
Tá? Só que a maior parte das legislações não prevê esse tipo de instrumento. Então, o que acontece? Quando vai para um parecer jurídico, o parecer é contrário. Por quê? Porque não existe fundamento legal na legislação. Eu não consigo pegar e dar autonomia para vocês fazerem esse tipo de coisa ou transação a partir do momento que não existe nenhum amparo legal. Mas existem já alguns municípios que estão caminhando para isso, no sentido de poder receber, né, receber a dívida através dessa permuta, mas que ela não pode ser generalizada. Ela é uma questão excepcional. Então, em casos que realmente a pessoa não tem condições financeiras, quer pagar, tem, por exemplo, a mão de obra para poder trabalhar em alguma coisa do município, ela conseguiria pagar essa dívida através dessa situação. Ou constar na própria legislação tua, né? Outra dica é o protesto, né? Porque o protesto ele tem uma situação que ele prescreve de forma vintenária, né? Ou seja, não é que nem prescreve, ele foge da possibilidade de busca, que é quando a pessoa vai fazer um financiamento imobiliário ou se exige uma certidão vintenária, vai aparecer esse protesto lá. Vai. E para ele ter a negativa dessa certidão vintenária, ele terá que pagar o débito. Vai ter que não pagar o existe débito. outra forma. Não. Não há possibilidade da cobrança, mas conquanto a lei não exige que com a prescrição ela seja baixada. Só há uma forma de baixar, através do pagamento. Sim. E isso é um posicionamento bastante forte dos tribunais nesse sentido, né? Você pode alegar que prescreveu, a prescrição é uma situação, a tua inscrição vintenária é outra situação. Coisa. Então também funciona bem. Eu acho salutar o uso dessa ferramenta em vez da execução fiscal de pequenos débitos. Eles se tornam muito onerosos. Nós temos uma situação lá que foi executado, acho que R$ 189. Os custos passaram de 700. Né? Então, o contribuinte... Não, e as custas estão... Não sei, tem alguns municípios que as comarcas fizeram o seguinte. O juiz pegou e falou assim, eu não aceito valor para execução, né, abaixo de tanto... Mas a lei federal já diz isso. Sim. A lei federal já existe um limite, né? Já. E não é baixo. Não é baixo. É um limite alto para a execução fiscal. Tanto que a maior parte dos municípios faz o quê? Espera o contribuinte ter vários anos de dívida ou várias formas de dívida. Ah, tem o alvará, tem o IPTU, tem isso, daí soma o valor que dá, o valor mínimo, né? Mas tudo é subterfúgio, estratégias de modo de você conseguir cobrar. Só que quando vai para protesto ou quando vai para execução de modo geral, o que acontece? As custas são mais altas vezes, né, do que se ele viesse pagar a dívida e ter um desconto, um abatimento referente ao juro e à multa. Eu acho o protesto mais efetivo do que a própria execução nesses casos. Com certeza. Eu acho mais efetivo. Com certeza. Não tenha dúvida disso. Porque, querendo ou não, quando a pessoa... Nós temos uma situação cultural hoje, que as pessoas dizem assim, pode acontecer tudo, mas o meu nome tem que estar limpo, não é assim que fala? Deus o livre eu ter qualquer tipo de situação que eu chegue numa loja, por exemplo, e vá comprar alguma coisa parcelado e a pessoa diga assim, você não pode comprar porque o teu nome consta uma pendência tal. Tá? Então, nesse sentido, é muito mais válido, com certeza, não tenha dúvida, né? Até porque, veja, ó, formal, solene, pela qual a prova de inadimplência e descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Né? Pode incluir tudo. Posso protestar? Posso, tá? Né? Lei municipal que possibilita a cobrança administrativa por meio de protesto extrajudicial, procedimento definido através de convênio firmado. Tá? Então, lembra ontem, quando eu estava falando para vocês, que o município de Irati fez uma lei em que ele coloca no CEPROC? Lembram disso? Então, o que ele fez? Ele fez uma lei e a pessoa não pagava, terminou o exercício, ele pegava e mandava para o CEPROC. E lá tinha uma cultura assim, todas as lojas vendem parcelado. Então, o contribuinte ia na loja e não podia comprar. Ele voltava no município, como assim? Né? Um ano, gente, eles arrecadaram 83% da dívida ativa. Um ano. Tá? Estão fazendo?
Ó, olha aqui o exemplo. Deixa eu pegar aqui. Cadê o... Aqui. Vai lá. Ó, eles estão fazendo. Que bom, né? Tem um exemplo aqui, ó. Começamos esse ano, estamos fazendo essa lei e baseado também no exemplo de Irati. Para pôr no CEPROC. Convênio. O impacto disso, gente, é violento, tá? Mas, assim, a arrecadação é proporcional a esse impacto, tá? Por quê? Porque a pessoa, qual é o cúmulo? Ela diz o seguinte, o meu nome foi sujo. Aí, quando ele vai no município dizer o porquê e tentar pagar, você tem a orientação e a explicação. Veja, a gente tentou de tudo, a gente notificou, a gente fez todo o procedimento correto para você poder vir pagar e você não veio. Agora, a gente fez o que qualquer estabelecimento comercial faria. Tá, mas não é uma compra. Né? Eles falam, não é uma compra. Não, não é uma compra, mas é uma dívida. Então, veja, você tem a possibilidade de conscientizar, você tem a possibilidade de arrecadar e você não ter esse problema mais da dívida ativa. Ah, vai ficar um pouco? Vai ficar. Sempre vai ter aquele que mesmo em protesto ele não vai pagar. Né? Mesmo em Serasa, CEPROC, etc. e tal, ele não vai pagar. Mas boa parte do pessoal paga. Paga. Ah, é uma lei que vai ser um pouco difícil passar na Câmara? Vai. Mas aí é aquela situação que a gente já falou. Gente, responsabiliza os vereadores. Quem que falou para mim ontem, que falou com o vereador que ele ia ser omisso? Foi você, não foi? Que é bom você comentar, porque eu sempre falava assim, a Câmara não quis aprovar o Código Tributário. Beleza, manda para o Ministério Público, manda para o Tribunal de Contas, dizendo o quê? Que eles estão impedindo, né, que realmente eles não estão fazendo a atividade que a qual eles se propuseram, porque eles estão impedindo que o município faça efetivamente a sua, né, a sua responsabilidade. Consequentemente, eles estão inibindo o contexto de você poder arrecadar e estão fazendo com que você infrinja o artigo 14 da 101. Pode falar. A gente fez uma reunião com os vereadores, o contador, o secretário de Finanças, eu, o prefeito e todos os vereadores, para agilizar o projeto de lei que estava na Câmara a respeito do código, né, para atualizar código e planta de valores. Eles estavam enrolando, a gente fez daí muitos não sabem nem do que se trata. O porquê que quer atualizar. Vai aumentar tudo. É isso que eles pensam. Então, a gente chamou eles, explicou toda a situação, e tinha um dos vereadores que a reunião inteira ele falava em tom alto, não é assim agilizar. Vou agir com cautela e dentro da legalidade. Eram as duas palavras que ele usava. Se ele sabe o que significa, eu não sei. Mas o tempo inteiro. E daquilo começou, né, já ficar assim. Daí eu falei para ele, ó, é sim ou sim. O código vai ser revisado. E o prefeito falou, faço por decreto, mas a gente está comunicando vocês para que ajudem e estejam a par da situação. E daí ele deu uma resmungada, eu falei assim, fique ciente que se você não fizer, você responde por negligência fiscal e tributária. O município vizinho, todos os vereadores estão respondendo, porque o presidente da Câmara, quando, eles aprovaram o projeto, quando chegou o código, o presidente da Câmara ele tinha vários lotes na avenida desse município. Ele não aprovou. Então, daí não sei se convenceu os demais, estão todos respondendo por negligência fiscal e tributária. Todos. E daí eu falei para esse vereador, a coisa mais fácil, porque eu, fiscal, não vou responder, eu não tenho o poder de fazer uma lei. Só que eu respondo por ser fiscal de receita. E o nosso código, o exemplo dos bancos, ele renuncia sozinho à receita. Porque não deixa eu ir lá cobrar. Daí eu falei que a gente ia no Ministério Público denunciar caso eles não fizessem. Aprovaram, acho que na mesma semana. Agora sim, vai ser a briga do código I, né? Que está na fase licitatória agora. Tem que ver quando chegar o código. Bom, veja, é desconhecimento total. Primeiro que o prefeito não poderia fazer por decreto, né? Mas então prova que tem um desconhecimento total aqui referente à legislação, né? Mas que o medo, né, de não fazer. Mas é verdade, gente. A maior parte dos vereadores, eles não têm conhecimento que eles podem responder sim, né? Eles respondem sim, porque eles estão lá para legislar, não em causa própria.
estão para legislar pelo povo, não é isso? E muitas vezes o que a gente faz? A gente deixa que eles legislem por eles, né? Então veja, débitos têm que estar inscritos em dívida ativa, os contribuintes têm que estar ativos no cadastro. Ativos. Quantos cadastros nós temos lá que o cliente ou o contribuinte, na verdade, está rolando a taxa de funcionamento regular, mas a empresa não existe mais. Posso cobrar? Não posso. Por quê? Aconteceu o fato gerador? Não aconteceu, você não foi lá fazer fiscalização, gente. Por isso que você não sabe que a empresa não existe. Não seria obrigação do contribuinte ir lá e pedir a baixa? A obrigação do contribuinte pedir a baixa existe na legislação. O problema é que eu não posso deixar que o sistema vá gerando dívida de uma taxa, que seria primeiro a questão prévia, eu ter que fazer a fiscalização, tá? Para poder lançar isso. Se eu estou lançando sem fazer, sem prestar o serviço, não existe o fato gerador. Vai lá. E o que fazer com esses cadastros? O que eu faço com esses cadastros? A partir do momento que o fiscal vai lá, verifica que não tem mais a empresa no local, pega, emite o cartão do CNPJ que consta a data de baixa, querendo ou não, ele baixou na federal, né? Baixou na estadual, porque ele baixa em todos os outros órgãos, menos no município. Monta um processo, encaminha para o jurídico dar um parecer, porque, querendo ou não, não houve fato gerador. Essa dívida que está lançada no sistema, ela não existe. Tá? Ela foi lançada equivocadamente. E, no caso, assim, existem muitos casos que o CNPJ está ativo ainda, não foi baixado. Nesses casos, você não vai dar baixa. Você só vai fazer esse processo que eu acabei de falar quando o CNPJ já está baixado. Mas aí, no caso, você foi no local, constatou que a empresa não existe mais, mas o CNPJ está ativo, a dívida está lá, o que você faz daí? Você vai ter que lançar um edital, né? Pegando, notificando esse contribuinte para vir ao município para poder saber onde é que esse contribuinte foi parar, para você poder fazer o teu exercício de polícia. E, na verdade, assim, alguns já mudaram de endereço para outros municípios e está lá parado. Tá lá. Tá, eles não vão, tá? Eu vou fazer o edital, mas eles não vão aparecer lá. Tudo bem, só que aí veja só. Uma coisa é quando eu já baixei na federal, já baixei na estadual e eu tenho como dizer que essa empresa não está ativa nem nada. Outra coisa é quando essa empresa, na verdade, ela está ativa e querendo ou não, eu não tenho como provar o contrário. Eu não tenho como dizer que essa empresa, ela não existe. E daí, nesse caso, Só que você não pode deixar rolando também a taxa. Sim. Porque aí o que acontece? Você pode deixar essa empresa como, vamos dizer assim, como paralisada até que você consiga inativa, né? Depende de cada sistema. Por quê? Porque você vai dizer lá no próprio sistema, não foi localizada a empresa, não foi ocorrido o fato gerador, não conseguimos localizar nem por edital, tudo você registra no sistema. Tá. E mesmo nessas que mudaram de município? Mesmo nessas. Tá. A não ser que você tenha comprovação lá no próprio cartão do CNPJ que ela já mudou do município. Isso, no cartão CNPJ, que ela mudou de município. Daí sim, mas só que essa você tem o endereço para notificar. Para notificar, por exemplo, vamos supor que naquele período ocorreu o fato gerador, foi lançado, está correto, ele vai pagar aquilo, e o restante você faz igual o processo que eu falei. Não, com a rede sim, tudo bem. Na realidade, o nosso problema é antes, né? O deles é antes da rede sim. Deixa eu só passar para ele fechar aqui, e daí nós já vamos para o intervalo, tá? Nós fomos no curso do Empresa Fácil, lá, Rede Sim, e daí em Pato Branco. Aí o palestrante informou que é possível transferir a dívida para o CPF do responsável do CNPJ. É possível, sim. E como fazer isso? Porque eu nunca tinha visto isso. Na verdade...
Quando é sócios, veja, aí... Que legalmente falando, não sei se é possível, daí... Agora eu vou pedir, pode ser. Depende do contrato social, número 1. Número 2, vai ser uma ação relativamente cara, onerosa, porque é desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, para você atribuir o débito lá. Você terá que fazer algumas provas. Hoje, no novo CPC, com as alterações que vieram, eles deram um certo regramento para isso acontecer, né? A pessoa tem que ser notificada, ela tem o prazo para se defender, contestação. Antigamente, isso não acontecia. Você fazia a ação de desconsideração, ela simplesmente recebia o resultado dessa ação. Ela contestaria ou teria prazo para sua defesa depois de tudo decidido. Já teria bem bloqueado e tal. Hoje não. Hoje ela é notificada e ela vai ter prazo para contestar isso. Essa é a situação jurídica da história. Mas vai depender muito do tipo de ação que você vai fazer, do contrato social dessa empresa. Limitada, SA, etc. Muito bem, obrigada. Ficou claro? Sim. Obrigado. Vamos para o intervalo, então?